nos acompanha pelo blog do Ciência Informa. Hoje eu estou aqui com o Hamilton Rochel e a gente vai falar sobre mecanismos de hipertrofia muscular, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que acontece no nosso músculo, no nosso organismo, quando a pessoa faz musculação, faz o treinamento de força, e como que aquilo faz com que o músculo cresça em volume e fique maior, tem hipertrofia muscular. Um desses mecanismos, que é o que a gente vai se focar aqui na conversa de hoje, é o tal do dano muscular, que inclusive as pessoas, os profissionais, eles conseguem avaliar por meio da elevação de uma enzima no sangue que se chama creatina quinase, ou CK, mas existe bastante controvérsia a respeito desse mecanismo do dano muscular como uma causa da hipertrofia muscular e até em relação ao uso desse marcador do CK como um marcador realmente válido. Então vou passar a palavra aqui para o especialista, para o Hamilton Rochel, começando perguntando o que tem de certeza e de incerteza em relação ao dano muscular como um gatilho para a hipertrofia muscular. Esse assunto é divertido, porque ele traz uma discussão passional, né? As pessoas elas discutem com a emoção e esquecem um pouco a razão na hora disso. Então tem aquela coisa do tem que treinar para doer, se não doer não valeu, sabe? Se não ficar com aquela dor tardia, né? Parece que não funciona. Agora eu treinei legal, né? Então tem um pouco de paixão envolvida nessa discussão e a gente vai, talvez eu vou aqui quebrar um pouco a graça de alguns que acreditam nessa história. Então a gente sabe, isso não é novidade, né? Que você faz um exercício onde há uma carga tensional elevada no músculo, você tem rompimento de algumas miofibrilas, isso é denominado dano muscular induzido pelo exercício, gera o edema, gera dor, Pode dizer que é um rompimento pequenininho, né? Exato, Você chama de microlesão, né? Na ultraestrutura do músculo, né? Em nível microscópico. Muito diferente dessas lesões que costumam afastar. No futebol, o cara que teve um estiramento, uma distensão, não tem nada a ver com isso. Exato. É algo natural do exercício. E o Guilherme pontuou bem, há métodos indiretos de se inferir a manifestação desse evento. Uma delas é pela mensuração dessa enzima no sangue. Essa enzima está dentro da célula muscular, se ela aparece no sangue, a inferência mais simples é a célula muscular se rompeu. Caso contrário, isso não estaria elevado no sangue. Uhum. Então essa é uma premissa válida, simples, mas válida, para você inferir aí dano muscular. Mas há uma variação muito grande nessa resposta, então ela talvez não seja o melhor parâmetro. O melhor parâmetro talvez seja a recuperação da função muscular, né? Então se você recupera a força, isso implica que você não tem um quadro de dano mais instalado ali. Isso porque o sujeito quando treina e apresenta a lesão ou a microlesão, há uma redução funcional. Ele consegue produzir menos força por estar com aquelas microlesões. Exato. Então assume-se que o processo está minimizado quando a função ou a força volta ao normal. Tá? Mas tem muito mais do que isso. O que a gente sabe que acontece é um evento chamado de efeito da carga repetida, o efeito protetor do exercício, cada um chama de um nome. E todo mundo que já treinou já sentiu isso. Nas primeiras sessões de exercício, você sente aquela dor muscular tardia, mas passado algumas sessões, por um mesmo estímulo, isso deixa de acontecer. Parece que acomoda, né? E não quer dizer que o treino não está mais fazendo efeito. Quer dizer só que aquele grau de dano induzido pelo exercício está minimizado, que é um processo absolutamente natural. O ruim seria se toda vez que você fizesse exercício você ficasse 3, 4 dias com aquela dor que você não vai subir uma escada, parece que você vai morrer. Né? Então isso não é sinal de que o treino está funcionando mais ou menos. E para isso a gente tem um estudo muito interessante, foi publicado agora numa revista também bastante importante, conduzido aqui no nosso grupo de adaptações neuromusculares ao treino de força, e que atacou exatamente essa questão. Era uma dúvida que a gente tinha no grupo há muitos anos, já que há essa história do efeito da carga repetida, as pessoas continuam treinando, não sentem dor, mas mesmo ao final de um programa de treino aumentam massa muscular, a lógica aí parecia ir contra a gente defender que o dano fazia parte do processo de hipertrofia, porque se não dói mais, se eu não tenho mais perda funcional, se eu não tenho mais a elevação desses marcadores indiretos, mas tem os mesmos mas tem o ganho de massa muscular,
Que diabo que o dano tem a ver com isso? Certamente outros mecanismos talvez sejam até mais importantes. Sem dúvida, e esse estudo recente, ele foi exatamente nessa questão, ele tem um desenho razoavelmente complicado, vou tentar simplificar aqui para a gente poder discutir. Então a gente pegava indivíduos não treinados, treinava-os por 10 semanas e faziam avaliações imediatamente após a primeira sessão do programa de treino deles, na terceira semana de treino e ao fim das 10 semanas. E a gente via vários parâmetros, via taxa de síntese proteica, para quem já acompanhou meus vídeos sobre suplementação de proteína, os posts sobre suplementação de proteína, eu sempre menciono como o balanço proteico é determinado por esse aumento na taxa de síntese proteica, então quem tiver dúvida dá uma voltada lá. Então a gente mediu isso, nesses 3 momentos, mediu dano muscular, não só por esses marcadores indiretos, mas por biópsia, então a gente olhava no microscópio, olhava a estrutura do músculo e via se havia ou não a presença de lesão, dessa microlesão. Lesão vai dar uma ideia estranha para as pessoas, dessa microlesão, e entre outras análises. Então, o que a gente viu é, nessa primeira sessão de exercício, o dano vai lá para cima, como é esperado. De novo, todo mundo que já começou a treinar na vida sabe que isso acontece. No começo do treino é um negócio terrível. Então, aumentava para chuchu, e aumentava junto a taxa de síntese proteica. 3 semanas depois, havia uma redução dos dois. E na terceira avaliação, lá no fim do processo, o dano praticamente não existia, mas você continuava com a taxa de síntese proteica elevada. Então, o que parece acontecer é que esse aumento inicial da taxa de síntese proteica, e essa era uma técnica um pouquinho diferente, mais elaborada do que a que a gente vinha discutindo com infusão de aminoácidos, era o acumulado de um período de 48 horas, que dá uma visão mais interessante do processo. Parece que boa parte desse aumento da síntese estava direcionado à reparação desse dano muscular ocasionado pela sessão inicial de exercício, o que implica em aumento do número de sarcômeros em série, reparação da outra estrutura ali, não necessariamente para hipertrofia. Isso deixa de ter importância na avaliação subsequente já com 3 semanas de treino, e muito menos ao final do processo com 10 semanas. Embora a taxa de síntese continuasse elevada, não havia mais nenhuma participação importante do dano muscular nesse processo. E todo mundo ganhou da mesma forma. Hipertrofia, aproximadamente 14, 15% na área da fibra muscular. O que tira todo o peso dessa história do dano ser determinante para a hipertrofia. Então aquela história do tem que doer para valer, fica meio de lado, né? Parece uma ideia ultrapassada. E aí, Hamilton, a gente vê que tem bastante profissional da nossa área, da educação física, do esporte, que usa os valores de creatina quinase ou de CK no sangue como um parâmetro para aumentar ou diminuir carga de treino. O que você acha desse? Isso é extremamente complicado. Esse é um assunto diferente por completo, né? Monitoramento de carga de treino a partir desses parâmetros. A gente sabe que isso tem uma flutuação absurda. Se você não conhece nem a variação desse parâmetro no seu indivíduo, você estabelecer pontos de corte absoluto é de um otimismo assim imensurável. Então quando o sujeito tiver X valor de CK, não, aí ele está em overtraining. Parece que é um pouco arbitrário. É extremamente arbitrário e há uma flutuação muito grande. Isso depende da sessão anterior, depende do momento em que você avaliou. Depende de uma série de fatores e parece não ser um parâmetro confiável. Embora alguns estudos até mostrem alguma associação, a gente sabe que se acha o que precisar ali na hora de você trabalhar com dado, mas não parece ser um parâmetro sólido o suficiente para você falar assim, não, vamos controlar treino a partir da creatina quinase, mesmo porque não tem nenhuma relação de adaptação ao treino com os valores de creatina quinase, porque não seria fácil, né? Eu deixo o cara sempre num valor tal, se ele passar ele se adapta menos, se ele estiver abaixo ele se adapta mais, isso não parece acontecer, então não é um mecanismo efetivo para isso. Assim como não é, já te adiantando aqui um outro ponto, a mim não me parece fazer o menor sentido esses estudos com suplementação para minimizar o dano muscular. Era justamente isso que eu ia comentar agora. Eu sabia que você ia falar alguma coisa. Porque tem alguns suplementos, na verdade, vários. A gente não sai, tá? A gente sai conversando, por isso que sai essas coisas. Tem vários, a gente vê, né, vários suplementos cuja teoria do mecanismo de ação é esse suplemento diminui o dano ou aumenta a recuperação do dano, permite com que o atleta treine melhor e por isso vai fazer um efeito hipertrófico. Faz algum sentido nisso? Se a gente estiver falando desse mesmo dano que a gente está conversando hoje, esse naturalmente induzido pelo exercício, na ultraestrutura e tal, faz o menor, mesmo porque a gente sabe que isso é atenuado com a progressão do treino. Né? E normalmente eles são feitas em condições absolutamente não fisiológicas. Então eu pego o indivíduo e crio uma situação
absolutamente irreal para ninguém vai fazer na prática, né? Sem exagero, 300 ações excêntricas máximas no dinamômetro isocinético. Para quem não está familiarizado com o que isso é, pense em algo assim extremo e que nunca não tem relação nenhuma com a prática, não é um método de treino, é um protocolo preparado para induzir dano no sujeito. Mas um dano numa magnitude absurda, que não se vê por aí. E aí se manipula o suplemento daqui, dali, toma isso, toma aquilo, diminui o dano depois. Primeiro, não é uma situação real. Segundo, qual é o benefício de você minimizar o dano? Se isso vai passar com as sessões de treino. Segundo, a gente pensa nessas coisas muito mais para o indivíduo treinado. O indivíduo treinado já tem esse mecanismo de acomodação, né? E agora, nada contra as estratégias nutricionais ou de suplementação para favorecer a recuperação, que é uma coisa completamente diferente. Tem um cara que faz uma maratona, qualquer coisa desse tipo e tal, mas pegar pelo aspecto do dano muscular induzido pelo exercício de força... Parece que não convence muito bem. Tá certo, obrigado pelas explicações, um abraço a todos e até a próxima. Até!